Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Dr. Gustavo, médico anestesista. Estou aqui hoje para apresentar uma aula para vocês, uma série de aulas, na verdade, para auxiliar aqueles anestesistas, residentes de anestesiologia, que querem compreender um pouquinho mais do ecocardiograma transesofágico, principalmente de uma forma mais prática, ou seja, todo aquele conteúdo teórico que às vezes leva à exaustão os alunos que estão tentando aprender ecocardiograma, como que tu aplica ele diretamente na tua prática. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos. Eu vou começar falando sobre válvula aórtica, uma anatomia simples, depois seguido de estenose aórtica nesse mesmo módulo, depois insuficiência aórtica, falaremos de válvula mitral, tanto na estenose quanto na insuficiência, e também de válvula tricúspide, de válvula pulmonar, que serão segmentos um pouquinho mais específicos, e também aquele paciente coronariano, aquele que tem isquemia de paredes do miocárdio, como que a gente interpreta, quais paredes são quais durante a nossa sonoanatomia e como a gente pode auxiliar o cirurgião na tomada de algumas decisões para ter o melhor desfecho do paciente. Então, é uma abordagem simples e direta para você ver esse vídeo antes de ir para a cirurgia. Você sabe que seu paciente tem uma estenose aórtica, uma suspeita de doença da válvula aórtica, você assiste esse vídeo um pouquinho antes para já ir com uma bagagem melhor e tirar alguns dogmas e alguns preconceitos que a gente tem sobre a utilização do eco. Então, falando de válvula aórtica, tá? Aqui é uma imagem, um corte, ou seja, uma transversal da nossa válvula, né? Que seria na altura da imagem do esôfago médio, tá? No eixo curto da válvula aórtica. Tá? Então, esôfago médio, eixo curto da válvula aórtica, a gente executa essa imagem colocando o nosso probe em torno de 45 graus até 60 graus. Isso vai depender de como está a deposição do coração dentro do tórax do paciente. Tá? Então, a primeira mensagem muito importante aqui é você saber classificar os folhetos da válvula aórtica. A válvula aórtica, naturalmente, é uma válvula tricúspide, com 3 cúspides, certo? E elas são denominadas como a cúspide não coronariana, a cúspide relacionada à coronária esquerda e a cúspide relacionada à coronária direita. Aqui está a primeira dica. Você sempre irá tentar buscar o septo interatrial. Então, tanto na imagem aqui, na imagem desenhada, quanto na imagem real, você consegue identificar o septo que está entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Sempre relacionado a esse septo, você terá a cúspide não coronariana, tá bom? Agora, seguindo em sentido horário, você terá a cúspide relacionada à coronária esquerda e a cúspide relacionada à coronária direita. Em algumas imagens você consegue inclusive ver o ósseo da coronária muito próximo da cúspide relacionada à coronária esquerda, tá? Numa imagem real você teria as coronárias passando intimamente em relação a essas cúspides. Se você for ver um corte da válvula agora aberta, como se fosse numa parte linear, você teria a cúspide não coronariana e em sentido horário, então, cúspide relacionada à coronária esquerda e cúspide relacionada à coronária direita. Agora, uma outra imagem muito comum que todos aprendem é o esôfago médio, eixo longo da válvula aórtica, onde você vê ela cortada de uma forma longitudinal. Agora aqui, outra dica prática. A cúspide de baixo, que vai estar na parte inferior da nossa imagem, ela sempre será a cúspide relacionada à coronária direita, a cúspide coronariana direita, tá? Já o folheto que estará na parte superior, você não pode cravar com exatidão se você está falando da cúspide não coronariana ou da cúspide coronariana esquerda, porque veja só nessa imagem que você tem os dois cortes de maneira simultânea, né? O corte, ora pode passar na cúspide coronariana esquerda e ora pode passar na cúspide não coronariana. Então aqui mais uma dica, se você vê uma imobilidade ou uma mobilidade restrita desse folheto inferior, você já sabe que está sendo relacionado à cúspide da coronariana direita. Já na parte superior, você pode ficar na dúvida. Assim, você usa as duas imagens para saber com exatidão qual que é o folheto que está tendo problema para o paciente. Então, veja aqui outra forma de você guiar mais diretamente aquele cirurgião que eventualmente quer fazer algum tipo de plastia ou quer identificar se realmente
tem uma insuficiência global da válvula, ou se ela é apenas segmentar em uma das cúspides. Agora, seguindo, uma outra aplicação que a gente pode fazer, então veja bem, aqui a gente só usou 2 cortes, de maneira muito simples, tá? 45 graus e outro do eixo longo, que vai entre 125, 135 até 140, a depender do seu paciente. Você pode fazer a aplicação do Doppler, tá? Esse Doppler aqui é um paciente normal. Essas imagens que eu estou utilizando, elas são todas de fonte norte-americanas, tá? Principalmente da Universidade de Toronto, como também da Universidade de Utah e Wisconsin. Essas aulas, assim, eu tive que pesquisar muito, chegar nesses conteúdos para conseguir explicar de uma maneira simples, tá? Porque as imagens deles são muito boas e a forma como eles tendem essa didática é muito boa. Então aqui você tem um Doppler normal, já nesse outro paciente você consegue identificar que na parte bem do meio da válvula, então entre aqui o segmento superior e inferior, você tem um jato muito bem delimitado de regurgitação. Isso aqui é um estudo depois que a gente vai fazer para medir a vena contracta nos pacientes que têm insuficiência aórtica. Você consegue medir o calibre desse jato. Agora, uma outra alternativa que a gente pode fazer é também no eixo longo, esôfago médio, eixo longo, 125 até 135 graus normalmente, você vai ter identificação com o modo M. Você pode passar o modo M, aquele mesmo modo M que a gente usa para tórax, para fazer o sinal da areia da praia, ver se tem pneumotórax ou não, você pode utilizar passando ele exatamente pela válvula aórtica. Então você terá na parte superior da imagem, isso aqui é átrio esquerdo, tá? Aqui é a mobilidade das suas cúspides conforme a sístole, né? Então você pode ver o complexo QRS. Então na sístole, quando abre o QRS, você tem a abertura da válvula, a ejeção, e já na diástole, no recolhimento, você tem ali novamente o jato de regurgitação. Então você vê que a regurgitação aqui está ocupando quase todo o segmento da tua abertura, então uma regurgitação grave, tá? Então uma alternativa que você pode usar para enriquecer aí o teu estudo. Agora, essa é a terceira imagem, eu vou falar só de 3, tá? Vai ser muito mais simples. Essa terceira imagem é a mais importante, que a gente vai estar falando da imagem relacionada ao transgástrico profundo. Ou seja, você vai ter que passar ali naquele transgástrico médio papilar, que normalmente a gente utiliza para verificar a contratilidade. Você vai passar, você vai ver o fígado, vai ter que ir um pouquinho mais em direção dentro do estômago e fazer uma anteriorização do seu probe com os instrumentos de rotação que a gente tem na parte superior do nosso eco, né? Então a gente vai anteriorizar o nosso probe e vai depositar ele praticamente no ápice do coração do paciente, fazendo com que a gente tenha um alinhamento entre a origem do probe e a via de saída do nosso ventrículo esquerdo. Então aqui a gente usa para fazer as medidas usando Doppler pulsátil e Doppler contínuo. Vocês vão ver que eu vou falar bastante disso. Eu queria desmistificar esses dois conceitos de Doppler contínuo e Doppler pulsátil, porque é eles que a gente utiliza para fazer as medidas diretas de débito cardíaco, de área valvar. Ok? Então aqui só para vocês terem ideia da imagem, a válvula mitral, essa válvula que está aqui à direita, e a válvula, o eixo, a via de saída, né, do ventrículo esquerdo com a válvula aórtica, está bem na região central. Aqui é o septo interventricular, tá bom? E você nota que está sendo executado uma imagem a 0 graus. Eventualmente você vai precisar depositar em torno de 20 graus ali no seu ultrassom para conseguir ter esse alinhamento perfeito, tá? Mas geralmente você obtém, então indo muito profundamente no estômago, você vai passar praticamente da visão do fígado e vai anteriorizar o teu probe. Uma dica prática, eu tendo a fazer o corte médio papilar, onde você vai ver os dois ventrículos cortados praticamente na transversal. Eu passo esse corte, tá, uns 2, 3 centímetros, anteriorizo, faço a anteflexão do meu probe, e daí começo a trazer um pouquinho mais para a região proximal do paciente, até identificar essa imagem. Okay? Então, 3 imagens, 45 graus, 125 graus, e essa do transgástrico profundo, então que você vai fazer com 0, por exemplo, a 22 graus, que está sendo executado aqui por esse professor de Utah. Aqui é para vocês verem exatamente onde que está a via de saída do ventrículo esquerdo, tá bom? E a válvula aórtica. Agora vamos falar de estenose aórtica. Você vai para a cirurgia de estenose aórtica, você vai identificar, você vai usar essa aula que eu vou dar agora para fazer as medidas corretas. Você tem 3 formas de avaliar a tua válvula aórtica. O primeiro delas é com uma avaliação visual, uma avaliação mais qualitativa.
você vai observar se a tua válvula é bicúspide ou se ela é tricúspide, como deveria ser, se você tem calcificação, qual que é o movimento dessas cúspides, se você já tem uma hipertrofia do seu ventrículo esquerdo ou você tem um aumento do lado esquerdo, ou seja, as lesões secundárias à doença valvar. Aqui lembrando bem que as calcificações, quando elas são relacionadas a toda a válvula, ou seja, no meio da cúspide tem calcificação, você está falando de uma doença senil calcificante mesmo dessa válvula. Já quando você tem uma alteração de relevo somente na borda, ali na parte interna da sua válvula, provavelmente você está falando de uma doença reumática, tá? Passando isso depois, nós vamos aprender como fazer a avaliação quantitativa. Então aqui o primeiro ensinamento do Doppler, né? O Doppler contínuo, ele é utilizado para ver a válvula, tá? Ou a válvula. E o Doppler pulsátil, pulse wave, PW, para ver a via de saída do ventrículo esquerdo. Por quê? Quando a gente usa o Doppler contínuo, você vai ter que mudar no seu ultrassom, ou você vai ter 2 botões já específicos, ele usa para observar qual que é o menor estreitamento naquela linha de segmento que o Doppler está avaliando. Já o Doppler pulsátil, não. Nós conseguimos setar exatamente que naquela linha, aquele ponto eu quero que seja avaliado. Então você coloca antes da válvula aórtica para avaliar como que são os fluxos de via de saída. Okay? Então, Doppler contínuo, válvula aórtica. Doppler pulsátil, para ver a via de saída do ventrículo esquerdo. Por final, a gente junta todos esses dados e classifica a severidade da doença. Então aqui, falando mais de uma análise qualitativa, a gente começa a ter uma imagem relacionada ao eixo longo da válvula aórtica, né? 125 graus, esôfago médio. Aqui você vê que tem uma movimentação que está gerando um jato central de regurgitação. E essa movimentação ela não é 100% normal. Se você observar a cúspide ali que estamos na parte inferior, ou seja, provavelmente a cúspide relacionada à coronariana, a coronária direita, ela tem alguma alteração, parece que ela some na sua imagem, né? Para determinar o que está acontecendo, a gente vai lá e vai tentar ver qual que é a imagem no eixo curto da válvula aórtica, 45 graus. Nota que quando você está em diástole, com a tua válvula fechada, né, não parece que tem nenhuma mudança, né? Você tem o sinal da Mercedes-Benz muito bem estabelecido. Já quando estamos em sístole, quando a válvula abre, aqui você tem o clássico sinal da boca de peixe, onde tem uma abertura de 2 cúspides, é uma válvula bicúspide. E a RAF, a união entre essas 2 válvulas, é exatamente na válvula relacionada, provavelmente à coronária esquerda, coronária direita, tá? Isso aqui provavelmente seria a válvula não coronariana. Então, agora vamos demonstrar mais um vídeo para vocês, que vai mostrar como que é uma abertura insuficiente dessa tua válvula, tá? Então você nota que a válvula ela abre somente na sua parte central, tá bom? Você não consegue abrir todo aquele diâmetro. E aqui eu já vou deixar um ensinamento. Você vai ver em alguns livros ou até videoaulas que uma das formas que eles tentam quantificar a severidade da estenose aórtica é fazendo a medição de planimetria. Você medir essa área central nesse corte do eixo curto da válvula aórtica. Já deixo uma mensagem. Essa medição é extremamente inacurada, tá? Não utilizem esse método. Tem que usar o método de medição via Doppler. Tem uma acurácia muito maior para identificar. Claro que nesses casos que você vê que mal tem uma abertura da sua válvula aórtica, grande chance de ser uma doença severa, né? Uma doença grave. Tá? Aqui uma outra visão agora é falando daquele corte transgástrico profundo, né? Que a gente vai tentar identificar os Dopplers. Então, fazendo Doppler contínuo e Doppler pulsátil. A aquisição dessa imagem é a lei para você conseguir classificar a severidade da tua doença. Agora, uma mensagem. Você nota que essa imagem de Doppler, que ele usou, tem uma linha aqui que está passando exatamente pelo trato da via de saída do ventrículo esquerdo. Você nota que ela forma uma onda de Doppler bem achurada na parte central. Sempre que a onda for achurada na sua parte central, ela vai estar sendo relacionada a um Doppler contínuo. Quando ela for somente pintadinha na borda e o centro for neutro, for da coloração escura do eco, provavelmente você está falando de Doppler pulsátil, tá? Então isso é também uma coisa para vocês começarem a notar. E é através desse corte que a gente faz a medição do VTI, que é um dos dados que a gente vai usar para medir a área. Então, quais são os dados quantitativos
mesmo da válvula aórtica. Você vai ter a velocidade de pico, que é o quê? Normalmente, na via de saída do ventrículo esquerdo, a velocidade de pico ela deve ser de 1. E essa mesma velocidade não deve alterar quando passa pela válvula aórtica, a não ser que tenha uma doença. Então, velocidades de pico superiores a 3, já vamos começar a classificar como uma doença moderada, e acima de 4, como uma doença severa. Tá? Ou seja, a velocidade ela é de 1, provavelmente ali na via de saída, quando chega na válvula aórtica, ela acelera. Esse é o mesmo pensamento que a gente tem com uma mangueira. Quando tu abre uma mangueira e deixa ela aberta sem obstruir a parte de saída, ela vai fazer um fluxo, como se fosse um cilindro de água, bem grosso e fraco. Logo vai cair na sua frente. Já se você apertar a ponta da sua mangueira, ela vai fazer um jato muito mais longo, só que com uma base mais curta, vai acelerar para jogar todo aquele volume. E aqui você tem um entendimento sobre o gradiente. Isso é uma coisa também que eu demorei para conseguir entender. Então, o que significa um gradiente de 40, tá? Significa que quando você tem uma pressão arterial sistólica de 160, que está sendo medido na região arterial, né, provavelmente na aorta, você vai ter uma pressão interna no ventrículo esquerdo de 200, ou seja, 40 milímetros de mercúrio a mais do que a pressão arterial que você identificou de maneira mais distal. Então esse é o gradiente, essa diferença de pressão. Quanto mais estenótico, mais retém pressão ali dentro da tua câmara e maior vai ser esse gradiente. E o outro ponto muito importante, aí sim que é o padrão ouro, é você conseguir medir a área da válvula aórtica. Com isso você consegue delimitar a doença. Se é uma doença leve, com áreas valvares acima de 1,5, uma área entre 1 a 1,5 classificando uma doença moderada, ou uma doença severa com uma área valvar abaixo de 1. Então vamos lá, como é que a gente mede essa área valvar? A gente vai precisar fazer aquele mesmo pensamento da mangueira, tá? Quando a gente deixa a mangueira aberta, você vai formar um fluxo de água, né, que vai ser um cilindro um pouquinho com a base grossa, a base mais grossa, porém ele não vai ser um cilindro tão alto, né? Logo então a água vai cair. Só que o mesmo volume que você tem quando você deixa a mangueira medindo dessa maneira, é o mesmo volume que você tem quando aperta a base, quando você forma aquele cilindro um pouquinho mais fino, que ele vai ser muito mais alongado por conta do aumento da velocidade. Então, os dois volumes, eles têm que ser iguais. Então, como que a gente mede? Você sabe a área do bico da sua mangueira, que é a área da via de saída. Você sabe a altura que aquele cilindro está formando. Essa altura a gente mede como sendo o VTI. Já vou mostrar para vocês como que calcula isso. E do outro lado a gente tem o cilindro que seria relacionado à válvula aórtica mesmo, que seria aquela área, depois que a gente aperta a nossa mangueira, aquela área mais estreita, formando um cilindro muito maior, ou seja, é o VTI lá na válvula aórtica. A gente tem 3 dados, a gente precisa apenas de um. Então, a área vezes VTI da via de saída deve ser igual à área vezes VTI lá dentro da válvula aórtica. Como que a gente mede primeiro a área da via de saída? Você vai usar aquela imagem do eixo longo da válvula aórtica, 125, 130, 140, depender do paciente. Você vai identificar ali o ânulo da tua válvula, né, do anel valvar, e você vai medir imediatamente antes da válvula uma linha que ela seja perpendicular ao eixo da válvula aórtica. Então vamos supor aqui que essa medição, o diâmetro dela deu de 2. Tá? Sempre lembrando que a gente identifica o diâmetro, só que o que a gente usa para medir a área é o raio. Tá? Como que mede a área de um círculo? πr ao quadrado. O π a gente usa como 3,14, o raio então é de 1, né? O raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 2, o raio é de 1. Então, πr ao quadrado você usa e consegue medir já essa área da via de saída. Só lembrando que aqui a gente está fazendo a conta. Só que no seu ultrassom você usa aquele botãozinho Calc e vai adicionando esses dados, ele faz a conta toda para você. E agora, como que a gente determina o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo? Você vai fazer aquela imagem do transgástrica profunda, vai submeter o seu Doppler na linha da via de saída e vai usar o Doppler pulsátil, vai depositar o teu pulso de Doppler um pouquinho antes aqui da inserção da válvula aórtica e vai formar essa imagem. Lembra que eu falei para vocês que o Doppler pulsátil ele é achurado nas bordas e o centro ele é escuro, né? Então sabemos que esse aqui é um Doppler pulsátil.
Nesse caso, no professor de Utah, ele fez 3 medidas seriadas para identificar uma média, tá? Então, o VTI médio dele, ó, aqui sempre vai estar escrito para você, VTI, tá? VTI, aqui também tem um ITV, né, VTI. Ele fez uma média de todos esses dados e deu de 13,8 centímetros. Então, a gente tem a área e a gente tem a altura, que seria o VTI, né? O VTI, eles se classificam como sendo o caminho, a quantidade que essas hemácias caminham num determinado tempo, tá? Aqui também a gente pode notar que já traz dados de pico de velocidade, gradiente, só cuidado que quando a gente deposita lá na tabela, a gente usa os dados da válvula aórtica, não da via de saída, tá? Agora a gente vai e usa o Doppler contínuo. Se vocês conseguirem ver, aqui ficou pequenininho, mas mudou. Ele não tem mais aquele quadradinho, né? Ele é uma linha contínua, que ele vai passar pela válvula aórtica e vai fazer essa medida de Doppler contínuo. O seu centro, então, mais achurado, tá? Ele não é escuro que nem o outro. E você vai novamente desenhar e fazer essas medidas. Aqui, veja que ele tem um VTI de 60. Olha a diferença desse paciente. Na via de saída, o VTI não era nem 20. É aquele cilindro da mangueira que é grosso, só que ele é muito curto. Já aqui o VTI, quando você aperta a mangueira, quando você está falando de válvula aórtica, o VTI é longo, tá? Com uma base provavelmente muito curta. Bom, então agora nós temos os dados, né? Você tem a área da via de saída, que é o πr ao quadrado, o raio é 1, vezes o VTI da via de saída, 13,8, a área da válvula aórtica, que é o que a gente quer, tá bom? Seguido, então, do VTI da válvula aórtica, que a gente tem, que é 60. Só de ver aqui que essa proporção é quase 5 vezes, né? Você sabe que essa área valvar vai dar provavelmente inferior a 1. Você, então, faz a continha, passa esse 60,3 dividindo, e você vai ter uma área valvar de 0,71 centímetros quadrados, ou seja, uma doença valvar grave. Então, olha o cuidado aqui que a gente tem que ter. Quando você for avaliar o gradiente, vê que o gradiente médio desse paciente está dando de 19, não classificaria como doença grave. E a velocidade de pico está dando de 2,79, não está sendo classificado como uma doença grave. Ó, seria classificado como uma doença leve pela velocidade de pico e pelo gradiente médio, que está inferior a 20, também uma doença leve. Já pela área valvar, é uma área inferior a 1. Então tem que tomar esse cuidado. A gente sabe que a área valvar é o dado padrão ouro para identificar estenose aórtica. Então vocês veem, essa aula provavelmente não passou de meia hora, é algo simples, que só entendendo como que a gente tem esses dados e desmitificando um pouquinho essa coisa de VTI, que às vezes é um conteúdo teórico muito pesado, a gente consegue estabelecer esse padrão ouro, que é o cálculo da área da válvula aórtica para você estar atuando na cirurgia, tá bom? Então vão ser vídeos curtos, dicas práticas, para você conseguir fazer o melhor do seu exame durante a cirurgia. Muito obrigado, pessoal.